Como que a Beck e eu juntamos nossas finanças de uma forma justa e ainda conquistamos mais liberdade? Bom, tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui, vocês podem aplicar na vida de vocês sem problema algum, tá? Aliás, eu recomendo que façam isso, tá? Eu recomendo demais que façam isso. Mesmo que vocês levem aí vida financeira separada já faz algum tempo, não tem problema. Mesmo que vocês andem discutindo aí por dinheiro e lidam de forma diferente com dinheiro, também não importa, tá? O que eu vou compartilhar com vocês aqui é a forma que eu e a Beca encontramos de unir as finanças e ainda assim fortalecer o nosso relacionamento, tá bom? Bora pro vídeo, vamos começar logo isso aqui então. Antes da Beca e eu decidirmos tomar essa decisão de morar juntos, como muitos casais também fazem, a gente levava o quê? A vida financeira totalmente separada. A gente namorava, fazia já algum tempinho, alguns aninhos, já dividimos alguns sonhos, mas cada um tinha a sua própria maneira de lidar com o dinheiro e ainda tudo separado. Eu sempre fui aquele cara mais controlado e mais poupador, o vulgo muquirana, sabe? Enquanto já a Beca, ela tinha um perfil mais gastadeira, a impulsiva, mas isso nunca foi um problema pra gente. Nunca foi um problema. Até que tomamos a decisão de morarmos juntos. E foi nesse momento que a coisa começou a mudar. Porque aí, os sonhos que eram apenas sonhos, começaram a virar planos. Mas e aí, como construir um futuro junto? Como se dedicar para algo em comum, os planos em comum, sem que o outro ache que, eu tô contribuindo mais, ou eu tô me esforçando mais que você. Num relacionamento, sempre vai existir aquele que ganha mais. Sempre. Sempre vai ter essa pessoa. E o pior, quando começamos a contribuir para os planos e gastos em comum, é normal que deixemos de lado as nossas vontades individuais. Então, aqueles planos individuais são deixados de lado. Por quê? Agora nós somos um só, não é? Não, errado. Na verdade, agora nós somos três. Eu, o mozão e nós. E se a gente não cuidar bem dessas três partes, não tem como criar um planejamento justo para o casal. Porque aí um sempre vai ficar sentindo que está saindo prejudicado, ou contribuindo mais do que o outro, ou achando que o mozão não está dando a mesma importância que você para os planos em comum, para os planos de vocês, tá? Então acontece, a Beck e eu, como na maioria dos casais, queremos crescer juntos, evoluir juntos e sempre avançando para a próxima etapa, para a próxima página juntos, sem que o outro fique para trás, sabe? Por exemplo, imaginemos que eu tenha a condição melhor aqui em casa, a condição financeira melhor aqui em casa, eu ganho mais do que ela, então eu vou começar um hobby novo, tá? Ela não vai começar um hobby novo, eu vou começar a fazer um beach tênis. E ela vai ficar fazendo o quê? Só assistindo. É de graça? Ficar assistindo é só de graça, né? Então assim, pra gente não faz sentido aqui em casa. Nós estamos juntos nessa jornada. Não adianta, eu tenho uma condição financeira melhor, então eu vou fazer coisas diferentes de você. Aí você fica em casa esperando eu chegar. Tipo, não faz sentido. Se nós temos uma condição financeira melhor, se ambos querem fazer aquilo ali, poxa, ambos têm que fazer. Ninguém tem que ficar para trás, sabe? E isso é o que faz sentido pra gente. Então, nesse momento, lá atrás, começamos a fazer aquelas perguntas de: será que o melhor jeito é juntar as nossas finanças mesmo? Será que não vamos ficar brigando porque a gente é diferente, a gente lida diferente com o dinheiro? Será que é melhor você cuidar das despesas do carro e eu cuido da casa? Bom, depois dessas perguntas, no fim das contas, a gente decidiu que queríamos crescer juntos e iríamos juntar as nossas finanças. A gente ia unir as finanças. E fizemos isso um ano antes de mudarmos para nossa casa. A gente sabia que dinheiro é um assunto delicadíssimo, né? Então, a gente escolheu fazer isso um ano antes porque a gente queria evitar que quando a gente fosse morar junto, não ter aquela preocupação do dia a dia, sabe? Porque a gente vai ter aquelas preocupações do dia a dia que pode ainda intensificar aquelas nossas divergências de opiniões. Vamos chamar desse jeito, vai. Então pode intensificar isso e o estresse fica cada vez maior. Então, vamos fazer essa união agora, porque a gente vai aprendendo a lidar com esses problemas e principalmente com as nossas diferenças ali, tá? Então a gente resolveu fazer isso antes, porque como eu falei, a gente tem um estilo financeiro bem diferente um do outro, tá? E logo no início, a gente juntou tudo, tivemos algumas DRs, algumas discussõezinhas. Eu achava que a Beca gastava demais com coisas que eu considerava besteira, e ela me achava um muquirana chato que ficava reclamando de tudo. Bom, a pressão foi grande, né? Ela tinha as razões dela, eu tinha as minhas razões, e chegou em determinado ponto, em determinado momento, que a gente até cogitou em separar tudo novamente. Deixar tudo separado as finanças e deixar apenas as despesas em comum compartilhadas. Por exemplo, as despesas do carro, da alimentação, aquelas ali a gente vai compartilhar. O restante, cada um com seu dinheiro.
Um mês antes de a gente mudar, eu passei por uma fase difícil no meu trabalho. Eu estava lidando com estresse, ansiedade. Aliás, eu estava passando por isso já fazia um tempo já. Mas eu cheguei no meu limite um mês antes de mudar. E a partir daqui mudou tudo. Conversamos bastante sobre nossos objetivos e nosso objetivo sempre foi crescer juntos, evoluir juntos. Então percebemos que para que isso aconteça, para a gente evoluir juntos, precisamos apoiar um ao outro, dar suporte um para o outro. E aqui não estou me referindo a uma questão financeira, eu me refiro além das finanças, me refiro em questões emocionais também. E juntos a gente percebeu que somos mais fortes. E como passaríamos por situações chatas como essa que estava passando, de uma maneira muito mais fácil. Por exemplo, se eu não tivesse unido as finanças com a Beca naquele momento, ou se eu não tivesse já feito essa união lá atrás, eu jamais poderia pedir demissão há um mês antes de mudar para casa nova. E ainda assim me dedicar para um projeto novo. A Beca, ela durante um ano inteiro, ela assumiu as contas da casa, enquanto eu me recuperava e me dedicava para esse projeto novo. E esse projeto novo foi a base para o que é hoje o Método Casal Rico Zen, que é o nosso orgulho, que transformou a vida de mais de 5.000 casais, e o projeto que também possui mais de 100.000 seguidores no Instagram. Bom, a gente tem muito orgulho disso. E a Beca, depois de um tempo, quando o negócio já estava engrenando, ela também conseguiu pedir demissão, que ela trabalhava como advogada na época, e aí começou também a se dedicar inteiramente para o nosso projeto. Agora, imagina se eu tivesse que carregar todo esse peso financeiro sozinho, arcar com todo esse esforço lá atrás, sozinho. A história seria muito diferente, seria completamente outra. Primeiro, que eu não conseguia nem ter a liberdade de tomar essa decisão de pedir demissão, porque eu não tinha respaldo financeiro sozinho, e muito menos tempo para me dedicar para esse projeto novo. Juntos, não somos somente mais fortes, também somos mais rápidos. Hoje, a Beca e eu sabemos que a união das finanças foi um ponto de virada para nossa liberdade, mas a gente só conseguiu perceber esse valor da união das finanças quando aconteceu esse ocorrido na nossa vida, que é quando a gente realmente precisou dessa união, a gente precisava da união. E eu estou compartilhando isso com vocês, essa nossa história com vocês, justamente para que vocês entendam a importância disso sem precisar passar por isso antes. O casamento é união de esforço, é união de dedicação e a união das finanças, justamente para conseguir acelerar tudo que queremos conquistar na nossa vida. Porém, todavia, entretanto, sim, somos diferentes. Eu sempre seria o mais poupador aqui em casa e a Beca sempre vai ser a mais gastadeira. E não tem quem está mais certo ou quem está mais errado nisso. O que importa é que no meio do caminho encontramos um meio termo entre esses dois jeitos, sabe? Essas duas maneiras de lidar com o dinheiro. A gente precisa criar a nossa maneira, onde a gente sempre vai levar em considerações as metas do casal e as metas pessoais do Gui e as metas pessoais da Beca. Isso, por exemplo, inclui planos de carreira, desenvolvimento pessoal ou até os gastos do lazer relacionados a uma pessoa. Então, assim, a união não é só cuidar da nossa vida juntos. A união também é cuidar das vontades e desejos do seu mozão. E além disso, a gente não tem que ficar pensando somente no futuro aqui, tá? Temos que garantir também esses desejos individuais no presente. Então a gente tem que garantir essas coisas no presente também. E para garantir que cada um tenha esse espaço, essa liberdade de gastar, a gente criou um conceito da mesada para casais. Agora, tanto quanto eu como a Beca, temos uma garantia fixa para gastar como que quiser, sem questionamento, sem frustrações, mas com respeito pelas nossas finanças do casal. Ou seja, cada um pode gastar com o que quiser, sem prejudicar os planos e os gastos do casal e sem precisar ficar prestando conta para o mozão, tá? Porque você sentiu vontade de comprar determinada coisa. Esquece isso. A mesada, pra gente, trouxe mais liberdade, trouxe mais respeito e mais conexão no relacionamento. E sabe qual foi a principal lição que a gente aprendeu de tudo isso? Não existe planejamento financeiro sem parceria. Planejamento financeiro sem parceria é apenas desvio de recurso e perda de tempo. No método Casal Rico Zen, nós temos um módulo específico para isso, que é a base financeira do casal. Nesse módulo a gente ensina casais a criarem um planejamento financeiro que funciona para os dois, sempre com o objetivo de crescer juntos e respeitar a individualidade também. E aqui nesse vídeo, é um vídeo mais descontraído, é um vídeo onde eu tô batendo um papo com você, eu converso numa boa aqui com você. Só que dentro do método, eu abro o jogo de forma mais aprofundada. E eu duvido que assistindo as aulas do método, você vai continuar se sentindo perdido aí ou desconectado com o mozão e tendo a impressão que vocês não estão evoluindo juntos ou não estão avançando. Porque além de vocês aumentarem a parceria de vocês para encarar todos esses desafios como casal, vocês também vão descobrir como transformar a vida de vocês, as finanças de vocês em um projeto de vida 2 tão eficaz
eficaz que vocês vão começar a alcançar os seus sonhos e objetivos muito mais rápido. E quando você tem segurança, confiança que estão no caminho certo, é muito melhor. Eu quero te fazer um convite agora. Se vocês querem realmente descobrir como transformar as finanças em um projeto de vida 2 que realmente funcione, para vocês alcançarem os sonhos de vocês e fortalecer ainda mais a parceria entre vocês, então não perca a aula gratuita que a gente preparou para você, tá? Basta você clicar aqui no link abaixo ou escanear o QR Code aqui na tela que vocês vão ser direcionados agora para essa aula, para vocês aprenderem a lidar com dinheiro a dois. E lembre-se, o problema nunca é o dinheiro, e sim a forma como vocês lidam com ele. Valeu, meu povo, a gente se vê nos próximos vídeos, então valeu, tchau, fui.